claro que nós somos receptivos e o importante é discutir o tema. Bom dia, gente. Vocês me ouvem? Sim. Bom dia, Adriano. Que bom. Também estava sofrendo aqui para ligar a câmera. Paula, tudo bem? Bom dia, Bom dia, gente. Luiz Nobre, tudo bem, Nobreza? Tudo bem, querida? Estamos aí, estamos na área. Giovanni, querido, seja bem-vindo. Giovanni. Atrás do táxi ali. Bom dia. Direito. Bom dia, gente. Estamos aqui representando a Tinge e o GEART, Múltiplo Cultural. Pode parar na frente lá, não tem problema. Maravilha, seja bem-vindo. Em qualquer lugar aqui, parar tá ótimo. Ei, Giovanni, você sabe que o sobrinho teu está trabalhando comigo, né? Está fazendo luz comigo. Matheus. Tá joia, obrigado, bom dia para você. Boa semana. Dia. Quem que está trabalhando com você? O Matheus Cristão. Ele é sobrinho, eu acho que... Sim, obrigado. Sim. Tá Meu sobrinho. Comigo. Gente boa. Opa, bacana, não sabia não, bacana. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui também me batendo com a plataforma, mas está rolando. Cuida bem do meu piá lá, tá? Tá bom, Giovanni, você está fazendo os trampos só comigo. Tamo tudo bem. Bom dia, NC, bom dia a todo mundo aí que eu não... Enfim. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, NC, seja bem-vinda. Bom dia, Adriano, bom dia a todos. Tudo bem, Inês? André Avelino, bom dia. Tudo bem, bom dia. Laura Oliveira. Quem é Graf? Graf é o nome ou é alguma coisa que eu não sei? É o Edson Graf, da Secretaria do Pessoal da Informática aqui. Ah, tá. Como vai? Bom dia, Rita. Tudo bem, Rita? Tudo. Laura, você com essa máscara, com esse gorro, bicho, não pode reclamar se a Guarda Municipal te pegar, hein, velho? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Estou sem vídeo, sem câmera, né? Não está habituada com essa plataforma. A câmera está embaixo, gente. A câmera está embaixo, você tem que liberar ela, vai pintar em cima um permitir. Não, eu tô... Oi. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia, tudo bem? Bom, eu acho que podemos começar, não é? Sim. Começar logo para terminar logo, vamos logo. Eu quero, então, fazer aqui uma saudação formal, né, a todas e todos, agradecer suas presenças, cumprimentar a pessoa da superintendente, Luciana Casagrande, dizer, Luciana, que já manifestei aqui a minha indignação, viu, com a plataforma, que é horrível. É o que nós temos, né, Rita? Claro. A gente costumava usar o Google Meet depois que ele ficou com limitado a 1 hora, então a gente recebeu uma orientação para todas as reuniões oficiais utilizar a plataforma da Celepar. Mas não é ruim, não, você já se acostuma. Agora, uma limitação, não sei como é que o Estado não contratou uma plataforma que comportasse um número maior de pessoas, não é? Que só cabe 50 pessoas. Mas a gente não vai passar disso hoje, né? Não, mas pode ser que você, que está acostumado a fazer grandes reuniões, de repente, né, possa receber 51. Aí, né? A gente tem resolvido as dificuldades aqui. Pode ficar tranquilo. A Celepar tinha o Linux com uma zona era diferente. A gente fazia reunião com o próprio da Celepar com mais de 100, gente. É só vontade, Luciana. Você sabe, não é discurso político, não. É só vontade mesmo. Desculpa. Mas, gente, isso não está atrapalhando nossa reunião aqui hoje, né? Não. Foi só um desabafo, Luciana. Você sabe qual é a minha né? Bom, gente, nós convidamos a superintendente para estar aqui conosco hoje,
em razão do lançamento do edital Bolsa Qualificação, né? A Frente Movimento foi requerida nesse sentido para fazermos essa conversa com o objetivo de, enfim, trazer alguns questionamentos e também, dentro de nossas possibilidades efetivas, propor, né, algumas soluções que vão de encontro às necessidades concretas da sociedade civil, da comunidade artística e cultural, né? Isso é bem sério, porque todas nós queremos que a Bolsa Qualificação seja um sucesso, né? Temos que contribuir para isso, inclusive considerando que, enfim, a situação qual é, né? Então, queremos manifestar, inclusive, o nosso louvor. Só um pouquinho, Rita. Eu acho que alguém está com o microfone aberto e eu perdi a sua fala aí das últimas 3 frases, mais ou menos, por causa do barulho. Então, se alguém puder fechar o microfone e você repetir, Rita, porque eu Pois não. Eu estava dizendo que nós louvamos a iniciativa, né, do Estado e que devemos, inclusive, nos esforçar e torcer para que o projeto, para que o programa dê certo. No entanto, sabemos, todas, que existem algumas questões ali no edital que podem e devem, e certamente serão revistas. Ontem nós demos entrada, superintendente, não sei se a senhora chegou a tomar conhecimento, acredito que não ainda, em uma impugnação do edital, por via do SATED, né, que é o órgão de representação da classe, da categoria, mas isso não significa uma oposição ao programa, claro que não, mas como forma de chamar a atenção e para que se corrija, não é? Eu acho que os editais são lançados, são bem-vindos, sempre, todos, principalmente diante da causa que nós temos aí. E que devem, enfim, ter uma contrapartida de nossa parte, no sentido de colaborar para o seu aperfeiçoamento. Demos entrada ontem nessa impugnação, e quando eu falo impugnação, gente, nós não estamos nos referindo à impugnação do edital, mas de 2 itens que ali existiam, e isso é muito comum que aconteça, né? A superintendente sabe disso, como gestora, ela sabe disso, deve estar muito bem acostumada com isso. Então, como nós temos o prazo de 2 dias depois do lançamento do edital, nós nos apropriamos desse prazo para tomarmos essa iniciativa, né? O presidente do sindicato, a quem quero cumprimentar, Adriano Esturilho, teve essa... Bom dia, Gisele, tudo bem? E você? Querida, Mariana, obrigada. O microfone estava aberto. Teve essa iniciativa e nós o fizemos enquanto jurídico do SATED, considerando, enquanto Frente Movimento, e aí me coloco nesse sentido, em acordo total com essa postura. Tá? Era isso que eu queria esclarecer, e pontuando mais uma vez, não fazemos oposição ao edital, à sua iniciativa, né, que é um programa de governo que foi lançado em razão de uma necessidade, né, que é premente, e a gente tem que, de fato, colaborar com ele. Mas colaborar também no sentido de trazer proposições para que ele melhore, e assim possa ser, de fato, não é? Realizado a contento, enfim. Nós queremos, sim, né, que os 36 milhões sejam utilizados, assim como o restante da verba. Para isto, nós queríamos também, Luciana, saber
da superintendência, não é? Mas, assim, esclarecimentos, enfim, sobre os outros editais, para os quais também temos algumas sugestões. Diria inicialmente que há um edital, eu não o tenho aqui agora, mas eu tenho no meu escritório, está lá no outro computador, que é um edital de prêmio. É só um exemplo, tá? Que foi adotado em Niterói, na primeira leva do programa, aliás, da Lei Aldir Blanc, né? Isso em 2020. E não pedia absolutamente nada. Uma coisa assim, é um exemplo. Eu achei aquele edital assim, um exemplo no país. Eu ia trazer hoje, mas acabei não passando ontem no escritório à tarde, porque, assim, ele é muito interessante. Há também outras iniciativas semelhantes. E por que eu digo isso? Para encerrar aqui a minha fala e a abertura dessa reunião. Porque houve, e ainda há, interpretações assim, bem equivocadas com relação à Lei Aldir Blanc. Muito equivocadas, né? Partindo, inclusive, da consideração, da interpretação, da leitura que fazem da lei de licitações. Tá? Então, essa lei Aldir Blanc ela tem um caráter emergencial e isso muda tudo, a despeito de algumas questõezinhas estar ali e tal, sabe, no texto, mas elas não devem ser bem consideradas. Assim. Isso eu estou dizendo apenas para que a gente tenha, né, fiquemos mais à vontade para poder mexer nos editais. Claro, Luciana Casagrande, nossa superintendente de cultura, me disse, Rita, nós temos um problema com prazo. E é sempre, gente, muito difícil mexer nisso, eu sei. Mas aditar, ementar, o nome que se dê, né? Um edital, uma resolução normativa, é algo muito simples também. Ao mesmo tempo em que pode ser complicado do ponto de vista de sua feitura e elaboração, remendá-lo, né? Remendá-lo é mais simples. Porque, eu vou dar um exemplo, quando a gente recebe uma liminar, isso já aconteceu muito na minha vida, nesses 25 anos de advocacia, pasmem, eu já vi editais serem consertados num prazo de 8 horas. Né? Então, digo isso para que tenhamos mais segurança e fiquemos mais à vontade no sentido de, enfim. Bom, vamos iniciar aí a reunião. Não fizemos aqui nenhuma pré-conversa para estabelecer aí uma ordem, mas eu penso que nós poderíamos começar com a fala do sindicato, né? Uma fala breve, nós temos aí pouco tempo, já usei aqui quase 8 minutos e devo encerrar. Então, a gente vai dando sequência, né? Vocês se apresentem brevemente ou a gente decide aqui entre a gente se já passa para a superintendente. Pode ser assim, pode começar com o sindicato, que teria algumas considerações a fazer, eu acho bem importante que comecemos assim, para que a superintendente ouça, e depois acate, e aí a gente faça aqui o debate. Então, quando eu peço presteza e, enfim, rapidez em nossas falas, foi necessário eu dizer antes aqui tudo isso, eu peço até desculpas pelo tempo longo que usei, foi para, inclusive, poupar, né, explicações posteriores. Então, a gente pode colocar as questões, iniciando aí por Adriano, e, na sequência, rapidamente assim, vocês falem, se posicionem, para a gente ter tempo para poder debater e trazer ideias e discuti-las. Muito obrigada a todos e a todas. Vamos aí ter uma boa reunião. Mais uma vez, Luciana Casagrande, superintendente, muitíssimo obrigada por sua presença, e também agradecer a Eliette, que está aqui presente, né? E tudo bem, Eliette, e também a sua assessora, Cristiane, que foi bem eficiente.
Bom dia, gente. Todos me ouvem? Bom, primeiro aí agradecer a secretária Luciana, vou insistir nessa campanha aí por nos receber aqui, Luciana, e não vou apresentar todos, Rita, pelo tempo, mas quero aqui saudar algumas pessoas e saúdo a todos, saudar a presença aqui do CEPED, o Sindicato dos Empregadores, que está retomando suas atividades, que vai fortalecer o setor na atuação dos trabalhadores junto com os empregadores, com os produtores. Também aqui temos o GEART representado pelo Giovanni Cisconeto. Queria agradecer também a presença da AVEC com a presidente Paula Gomes, a Letícia Guimarães, que está aqui também representando a Atinge. Não sei se a presidente Fátima entrou também, mas é para estar aqui conosco. Quero agradecer a presença da Hanna Mosqueta, que representa aqui a coordenação de arte de rua do SATED, que é uma pauta importante da gente ver como a arte de rua pode ser contemplada pela Bolsa Qualificação, é um desafio importante. Enfim, né, vou cumprimentar alguns aqui. Quero cumprimentar o Lauro Oliveira, da família Camisa Preta, que é uma representação importante aí da técnica. Luciana, eu separei aqui pontos bem específicos para a gente comentar. Eu vou começar a respeito, primeiro, dessa petição que a doutora Rita comentou, que foi encaminhada ontem. Reiterar que o pedido que foi feito não é de maneira nenhuma para parar o edital, né? Como o termo técnico é impugnação, algumas pessoas já ficaram preocupadas quando viram ontem. A gente está sugerindo algumas retificações pontuadas. A principal delas é sobre o item 4.7, que é uma vedação à participação de mais de um integrante por família, né? Já sei que os conselheiros da sociedade civil levaram isso para a reunião do conselho. Agradeço aqui o Giovanni, em nome dele, agradecendo ele, agradeço a todos, porque realmente, alguns setores, a organização familiar na cultura é muito grande, então isso vai ser uma restrição muito complicada para setores como, por exemplo, a comunidade circense, os bonequeiros que estão aqui representados pela presidente Inecê. Então, acreditamos que seria importante retificar esse ponto, porque não há muita lógica na prática em você impedir que um trabalhador, por ser filho de outro trabalhador, não tenha acesso a essa renda emergencial nesse momento. Até porque a Bolsa Qualificação, por natureza, ela tenta fazer uma qualificação individual, né? Como o valor mensal é de R$1.000, a gente que é próximo de um salário mínimo, a gente acredita que não vai haver nenhum questionamento sobre ser um valor muito alto que para um indivíduo. Então, nesse sentido, queremos colocar esse pedido aqui, de que seja suprimido esse item, não vai prejudicar quem já se inscreveu, mas ele vai tornar mais amplo o acesso e mais conectado com a realidade desses setores. E na arte é muito comum essa organização de trabalho familiar. O outro ponto que a gente coloca, esse mais delicado, é em relação ao 3.2, que fala da questão dos 24 meses, da comprovação dos 24 meses de atividade antes da promulgação da Lei Aldir Blanc. Sabemos que isso já está previsto em lei, mas temos, enquanto entidade, e aqui acredito que seja o caso das outras associações, né, que foram chamadas a poder emitir atestados para comprovar que esses trabalhadores e essas trabalhadoras vinham atuando. Acredito que seria importante nós termos, Luciana, um modelo de declaração que possa servir a todos, para evitar que uma entidade dê um modelo que possa não atender o que o edital pede. Né? Vou dar o exemplo aqui do SATED. Nós podemos dizer com certeza quais são os trabalhadores e trabalhadoras que têm o DRT, que é o registro profissional. Nós podemos dizer com certeza e convicção quem são os trabalhadores que estão associados em dia à nossa entidade, mas nós não temos a mesma facilidade e a mesma precisão para dizer se esses trabalhadores estiverem em atividade naquele período de 24 meses anteriores à Lei Aldir Blanc, ou seja, de junho de 18 a junho de 20. É uma precisão delicada. Se o entendimento for de que precisa a declaração falar desse período em imediato, nós vamos ter um problema de verificação. Então, a dúvida é, primeiro, se seria possível suprimir essa necessidade de ser imediatamente, né? Esses 24 meses. Se não houver essa possibilidade, devido a alguma questão legal, seria importante que as entidades possam fazer uma declaração que não se comprometa com um período específico, porque não há perna para que a gente verifique isso, né? Então, aí temos uma questão para a gente entender como vai ser exatamente essa declaração, né? Lembrando que, logicamente, as entidades estão dispostas a participar do processo e colaborar para que mais profissionais possam ter acesso, mas, por outro lado, a gente não pode se comprometer em verificar algo que nós não temos mapeamento, informações, meios de conferir. Então, isso seria sobre esse ofício que foi ontem.
Queria rapidamente aqui falar de outro ofício que nós encaminhamos essa semana, em atendimento a um pedido da Coordenação de Arte Surda, que é uma nova coordenação que o SATED formou para atender especificamente essa comunidade. Nós temos muitos artistas ligados à comunidade surda e há um pedido deles que já encaminhamos por ofício no sentido de dar mais acesso através da linguagem de Libras. Por exemplo, garantir, não sei se já está sendo previsto, que nessas aulas da Bolsa Qualificação haja intérpretes de Libras nas aulas em que houverem artistas surdos inscritos. Do mesmo modo, é importante que a gente dê acesso ao edital através de uma versão em Libras que seja disponibilizado também pela superintendência para que esses artistas possam efetivamente acessar o edital, entender o seu funcionamento e buscar alguma forma de que eles possam se inscrever, também lembrando que a linguagem de Libras é uma linguagem reconhecida e se estamos falando em acessibilidade, nós temos que se preocupar cada vez mais com isso, superintendente. Secretária, sei que há uma preocupação geral e acho que a Bolsa Qualificação é um bom momento para a gente reforçar na prática essa questão. Já queria aproveitar aqui e dizer que no dia 24 nós vamos formalmente dar posse e lançar o trabalho dessa coordenação de arte surda e já convidar aqui de público a superintendente, a secretária, para estar conosco nesse momento que vai ser importante para reforçar essa pauta de acessibilidade. O SATED começa com a arte surda e certamente vai avançar em outras. Por final, queria registrar também, secretária, que nós encaminhamos isso essa semana um ofício que fala aí sim do que a Rita falou, que é a respeito de sugestões que nós já havíamos encaminhado em audiência sobre os editais da Lei Aldir Blanc. Primeiro comentando que a Bolsa Qualificação acreditamos que vai acontecer, mas temos a preocupação de se vamos preencher as 12 mil vagas. Então, deixo aqui a pergunta se vai haver uma possibilidade de, sobrando recursos da Bolsa, que esse recurso seja remanejado para outras linhas de editais. Nós já conversamos sobre isso em audiência, mas seria importante a gente ter essa certeza. A gente se preocupa pelo fato de ser um programa que está vinculado ao EPG, então talvez esse repasse não seja tão simplificado, mas não podemos correr o risco de ter que devolver esses recursos. Nesse sentido, nos preocupa aqui, gostaríamos de saber como é o cronograma de lançamento dos próximos editais, dos próximos recursos, e reiterar a proposta encaminhada pelo SATED, que está nesse ofício. Nós encaminhamos uma proposta de um edital de Londrina, que tem um formato mais simplificado, em que o produto a ser entregue é um vídeo mais simplificado, que tem um caráter de registro de memória e não um caráter artístico propriamente. Isso para a gente sair da análise de mérito, que a gente considera que neste momento emergencial não é adequada, né? Lembrando que com a aprovação da PL 299, né, secretária, que foi sancionada pelo governador recentemente, no dia 10, ele abre uma possibilidade maior no debate para algum edital mais simplificado. Então, acreditamos que, por mais que o Conselho já tenha debatido, a gente sabe, outras linhas de editais, é importante a gente saber se, com a PL 299 virando lei, ou seja, não precisamos mais das certidões negativas, e a gente está afastado da cobrança de impostos, se não há editais em formatos que vão atender melhor o momento de emergência do que os que já haviam sido pensados. Agora, por exemplo, um edital de prêmio, sem a cobrança de certidão negativa e sem os impostos, ele fica muito mais acessível. O mesmo vale para esse edital de Londrina. Oi, Roberto. Né, esse exemplo que eu dei é muito importante aí. Tem a possibilidade de apresentar um vídeo muito mais simplificado, e agora, era o problema anterior, a gente não precisaria das certidões e nem desse desconto de imposto. Então, eu queria reiterar aqui essa sugestão e ouvir da Secretaria e do Conselho se essa sugestão que nós já havíamos encaminhado foi analisada pelo Conselho e qual é a posição da Secretaria sobre a sugestão. Obrigado, gente. Queria somente, me permitam, antes de passar para a próxima pessoa, fazer um registro aqui, secretária, você está certo, Adriano, que é do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro. Esse fórum tem núcleo aqui no Paraná e está formalizando, junto à superintendência, uma carta onde solicita aqui no item, que é uma solicitação importante, eu fiquei de repassar esse assunto aqui, nesta reunião, para a superintendente. Esse é um fórum de todas as entidades ligadas são entidades de classe, inclusive, tá? São mais de 25 entidades,
e elas vêm todas, né? Fazer requerimentos semelhantes aos nossos, iguais e semelhantes. Há um ponto aqui que eles mencionam, tá? E eu acho que é importante aqui, a comprovação, reclama da comprovação exigida no item 3, dos requisitos para inscrição, como apresentação de portfólio ou filiação a entidades, olha, ou documentos de gestores municipais, tendo em vista as realidades locais dos pequenos municípios do interior do Paraná, documentos que não se aplicam aos detentores dos patrimônios culturais e materiais, aos mestres das culturas populares e membros das populações e comunidades tradicionais. Nestes casos, deveriam bastar a autodeclaração. E eu peço que, de fato, considere-se isso aqui, porque na lei que regulamenta a Aldir Blanc aqui no estado do Paraná, desta vez, inclusive, menciona a possibilidade de participação da pessoa jurídica, né? E entende-se nisso, ou seja, as entidades privadas. Entende-se aí que as associações também podem, né? Isso, inclusive, superintendente, isso, inclusive, abre a oportunidade para que associações quilombolas, né, um exemplo, possam participar. E a lei não restringe, aliás, a lei não coloca, né, nenhum tipo de empecilho. Eu dei uma lida na lei antes que ela fosse promulgada, inclusive. Eu tive acesso a ela por solicitação, enfim, de algumas pessoas aí, e entendi dessa forma, né? Eu não lembro qual é o artigo da lei, mas, não sei se é o 4º, mas há essa possibilidade. Então, os editais da Lei Aldir Blanc, eles devem se adequar à lei estadual, que já é uma leitura da lei federal, né? A lei federal regulamenta nacionalmente, e aí nós regulamentamos aqui no âmbito estadual, assim como os municípios também o fizeram. Então, eu quero deixar isso registrado, porque é de extrema importância, tá, chamar atenção para essa realidade que é cruel, né? É uma dificuldade muito grande. A própria internet, né? A gente vai fazer reuniões aí com o pessoal dos quilombos, enfim, indígenas, e não consegue, porque cai, né? Então, a gente lança editais e aí vai vendo, né, quais são as implicações disso. Bom, era só isso aí. Obrigado. Alguém pede a inscrição? Tem alguém aqui que... Eu sou péssima de chat. Vocês podem ir coordenando aí também. Alguém gostaria de... Podemos usar as mãozinhas também, né? Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Oi, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, aqui quem está falando é a Débora Celeste, eu sou a coordenadora do Movimento Cultural Solidário. E eu tenho algumas dúvidas a respeito, né, do edital e gostaria até de fazer alguma sugestão também. Por exemplo, tem lá no edital de que eles pedem autodeclaração que a gente não é de nenhum setor público, né? E eu acabei não colocando isso na minha inscrição de ontem, certo? E assim, eu fui ver novamente a minha inscrição e eu não tenho como anexar essa autodeclaração depois de feita, né? Como que eu posso fazer isso? Uma sugestão é que eles coloquem uma parte ali que a pessoa possa anexar os documentos que faltam, porque às vezes a gente esquece o que está faltando, né, para que não tenha que cancelar a inscrição. Como que eu posso fazer isso? A pergunta é essa, né? Outra pergunta. Qual que é o nível desse curso de qualificação? É nível fundamental, superior, ensino médio? Eu pergunto porque tem pessoas, se for muito acima do nível,
por exemplo, se for ensino superior, vai ter pessoas que não vão conseguir acompanhar o curso. E sendo que, se você não tiver uma nota mínima e não conseguir concluir, você não vai ganhar os R$1.000, certo? Então, uma sugestão seria que, como é muito longa a data até a gente receber a primeira parcela de R$1.000, a sugestão seria que a pessoa concluindo a metade do curso, por exemplo, 50% ali do curso, recebesse pelo menos 50% dessa bolsa, tá? Porque, assim, a fome não espera, as pessoas estão precisando comer, né? E porque já vai excluir muita gente a Bolsa Qualificação, eu já falei isso, vou voltar a falar, pessoas que não têm internet, pessoas que não têm condições de pagar uma luz, e às vezes, pela falta de condições financeiras, está passando necessidades, ela não tem nem cabeça para fazer o curso, né? Então, é uma questão que tem que ser pensada também. Outra coisa, artistas que fazem performance, por exemplo, drag queen, artistas que não são atores, não são músicos, não são do audiovisual, qual categoria eles podem se encaixar também? No caso, nesse edital, né, da Bolsa Qualificação, tá? Eu acho que é essa pergunta que eu tenho, essas dúvidas que eu tenho, não eu, né, no caso, todas as pessoas aqui do movimento cultural, né, que a gente... Inclusive, essa é a minha preocupação, a demora de receber a primeira parcela, porque realmente a necessidade, a fome não espera, né? Então, essas coisas que eu tenho dúvida. Eu quero também usar do momento de fala, né, aderindo aí às suas perguntas, mas eu quero focar aqui no que foi sugerido como pauta também, para a gente observar, né? Primeiro eu quero me apresentar aqui, Verônica Menezes, produtora cultural, tá? Eu sou dona do Aoca Bar, uma casa de show que envolve não só a classe artística, né, os músicos, os atores, o teatro, como também a sociedade civil curitibana. Acredito que quase todos aqui presentes em algum momento houve ou teve contato com a produção cultural do Aoca Bar na cidade, e como produtora cultural, né, assumindo as causas da extremidade que uma das pautas da Frente Movimento propõe, né, integrante da Frente Movimento, como a gente pode pensar num prazo tão curto em como, enquanto um gestor pode resolver o problema de acessibilidade dos quilombolas, dos ribeirinhos, né, dos povos, assim, dos artistas da extremidade. Então, assim, nós temos aqui pessoas capacitadas para a leitura do edital. Contudo, eu acredito que não é isso, porque até quero parabenizar também, eu sei que, enquanto gestor público, é muito difícil, né, produzir tudo que foi produzido, e a Bolsa Qualificação vem também para atender a nossa demanda. Então, sou muito grata por todo o jurídico envolvendo, né, desde o início até todo o movimento até agora. Mas, assim, eu gostaria de voltar à pergunta e fazer de novo, doutora Rita, como que a gente poderia resolver dentro desse edital a questão da acessibilidade para os povos de extrema na cultura, porque os quilombolas, por exemplo, os indígenas, os caiçaras, né? E deixo aqui o meu bom dia e obrigada a todos. Ok, obrigada, Verônica, obrigada, Débora, foram colocações bem importantes. Eu gostaria agora, duas pessoas falaram, aí a gente passa para a superintendente, e daí ela fala um pouco aí, sei lá, vamos botar aí, secretária, uns 10 minutos, aí depois a gente volta, faz mais uma rodada, né, porque a partir da fala da secretária, aí a gente vai, enfim, né, podem gerar dúvidas, aí a gente volta de novo, faz um outro bloco. Bom, obrigada, bom dia a todos, bom dia a todas. Sempre muito importante para nós esse diálogo com a sociedade civil.
E daqui, sempre dessas nossas reuniões, elas se desdobram nas ações propostas pela gestão. Então, a primeira coisa, eu gostaria de deixar vocês bem tranquilos. Eu tive acesso ao edital, à impugnação de vocês, que hoje de manhã, antes de entrar aqui na reunião, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós já pedimos a republicação do edital. Então, nós realmente eliminamos esse ponto de só um membro da família. Quando você constrói um edital, a gente vai pensando, assim, quando você vê um edital pronto, parece simples e a gente vê os erros e tudo, mas um processo todo de construção dele, ele vai, volta, e a gente vai pensando e, sabe, quer aprimorar. Então, depois que ele foi publicado, nós imediatamente discutimos isso na reunião do conselho, e ontem de manhã mesmo a gente passou essa mudança para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, algumas dúvidas que realmente ficaram e a gente já corrigiu. Então, não sei, vou até pedir ajuda se a Eliette já tem essa informação, Eliette, se vai ser hoje já publicar, já está no ar essa alteração, como é que é? Já foi para o Diário Oficial, Luciana. Agora, não sabemos se sai a publicação hoje ou se vai sair na segunda-feira. O fato é que já foi para o Diário Oficial ontem. Ontem já foi para o Diário Oficial. Estamos aqui no F5 atualizando o tempo todo para ver se sai, mas pode acontecer de sair só na segunda. Contudo, é retroativa a data de ontem. Tá? Então, essa preocupação de vocês também é nossa, e a gente já resolveu isso. A gente também fez algumas outras alterações no edital, né, Eliette? Se você puder passar isso, porque acho que ficou um pouco a dúvida também na questão do artesanato, né, Eliette? Isso, Mas também a questão dos MEIs também, como é que é? Então, assim, primeiro dizer para vocês que essa republicação não tem nenhum prejuízo de prazo, né? Então, segue, não houve nenhum prejuízo. É um aprimoramento mesmo. Então, assim, tinha dúvida em relação à questão da família, que era uma discussão que a gente já tinha acumulado aqui, acabou que na publicação saiu, e então a gente já tinha certeza de que tínhamos que alterar isso, porque é difícil essa questão aí conceitual em relação à família, etc. Então, achamos melhor por bem não incluir isso. Segundo item é a questão do artesanato, né? O que é artesanato? Porque se a gente não tiver o cuidado, a gente pode perder a mão do foco, né? Que é exatamente atender os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? E no conceito estrito sensu, seja artesanato, não é muito diferente do conceito lato sensu que está aí como artesanato, né? Alguém que pinta uma caixinha, né, usa material industrializado, etc. Há todo um conceito em relação ao artesanato que a gente precisa elucidar isso. Então, nós vinculamos ao conceito que está na portaria 1007 do Ministério da Economia. Para isso, vamos fazer uma live com os dirigentes de cultura, né, e os técnicos de referência de todos os municípios em relação ao programa, na próxima segunda-feira, para poder deixar claro esse conceito, inclusive com a participação do coordenador do programa do artesanato brasileiro, do Ministério da Economia, e da equipe do programa do artesanato paranaense, que é a equipe da Sejuf, vão estar conosco nessa live de esclarecimento. Outro ponto é que tiveram assim, muitas sugestões de que as pessoas que trabalham com MEI e cujo objeto, né, do contrato social, né, ele menciona a atividade cultural, ele pudesse servir como uma forma de comprovação de atividade no setor cultural. Mas, na avaliação técnica aqui, com os advogados, com apoio, inclusive, da equipe do tribunal, que depois vai estar avaliando, né, a execução desse programa,
foi recomendado que a gente solicitasse uma nota fiscal, né, no prazo de até 24 meses anteriores à publicação 24 meses que ficou, né, André e Mariana, não lembro agora se 24 ou 3 meses, ou 3 anos, 24 meses. 24. Que, então, ele apresenta uma nota fiscal e isso, então, serve de comprovação, né, de que ele efetivamente atua no setor cultural. Uma outra pergunta que foi feita pela colega... Só da questão do edital que nós mudamos, foram essas 3 questões. Tá, aí eu vou entrar nas perguntas e aí vou... Tá bom, tá bom. Melhor, né? Tá, e aí, então, gente, isso é importante a gente começar com esse ponto, para mostrar que a gente está aqui na mesma intenção, de facilitar, de aprimorar. Então, a gente viu que isso começou, a gente ouviu sugestões mesmo, e já fomos imediatamente para não prejudicar o tempo, e mudamos. Então, isso deve estar, segundo a Eliette, está ali no F5, talvez até o final da nossa reunião isso esteja já publicado no site da UEPG, mas de qualquer forma, no máximo, até segunda-feira, isso já estará valendo, sem prejudicar quem já fez a inscrição. Isso é bem importante, porque a gente está com uma procura gigante nas inscrições. No primeiro dia até a gente teve tanta gente acessando o site que teve algumas pessoas até enfrentaram uma certa instabilidade no sistema. Mas agora isso já está corrigido e a gente tem todo mundo que já fez a inscrição não será prejudicado. Tá? A questão da impugnação aqui, que a doutora Rita falou, do edital de Niterói, a questão dos editais, eu vi aqui as sugestões de vocês, e nós, inclusive vocês já tinham mandado algumas sugestões anteriores, elas todas foram ouvidas, muito debatidas no Conselho Estadual de Cultura, nossos editais estão muito simplificados mesmo. Fazer novos editais agora, a gente não tem tempo, mas fazer adequações, e assim como a gente fez agora, a gente tem cronograma, a gente vai ter algum hoje já, Eliette? Eu não estou, você está com o microfone desligado, Eliette. Sim, já estamos mandando um edital para publicação hoje. Então, assim, as medidas que os editais estão voltando da PGE, a gente começa a publicar, tá? Então, a gente estava aguardando aí a sanção da lei, do PL, agora a gente começa semana que vem, todos os dias, teremos publicação dos editais. Todas as sugestões que vocês estão dando, acho que vocês podem esperar a publicação dos editais, porque muito do que vocês sugerem já foi contemplado nos nossos editais, essa parte de simplificação, enfim, não posso dar muitos detalhes aqui, antes do edital estar publicado, mas fiquem tranquilos, porque as sugestões de vocês foram ouvidas e foram debatidas no Conselho, foram editais construídos com esse ouvido atento à sociedade civil. Nós fizemos várias conversas, inclusive para criação, para todos os cursos da Bolsa Qualificação, a gente fez uma rodada de escuta com a sociedade civil e os módulos, o conteúdo programático dos módulos, eles são todos baseados nessa escuta. Então, nessa escuta não foi só para vocês, muitos de vocês participaram, inclusive, das reuniões, e sabem que as reuniões, as conversas não ficaram apenas em sugestões do conteúdo programático, mas sim na demanda mesmo de cada setor. E isso foi tudo levado em conta na hora da construção dos editais. Então, acho que vocês podem ficar bem tranquilos em relação a isso. Os editais, eles não estão excludentes, como a gente escuta aqui algumas vezes, muito pelo contrário, eles estão extremamente abrangentes, a gente facilitou o máximo como poderíamos, e dentro da legalidade sempre. E essa preocupação que você coloca, Rita, da gente ter uma sobra muito grande de recursos da Bolsa Qualificação,
Isso não é um problema. Se nós tivermos uma sobra de recursos, nós poderemos fazer essa transferência de recursos para outros editais. Isso está previsto em todos os nossos editais, inclusive na Bolsa Qualificação. A gente não acredita que a gente vai ter essa sobra de recursos, porque, assim, o importante, deixar isso bem claro, que o número de vagas, ele foi disponibilizado de acordo com a população de cada município. Vocês acompanharam aí como foi o desempenho dos municípios do interior em 2020, na Lei Aldir Blanc. Então, as pessoas realmente não têm o hábito de participar de editais, e daí nasceu o Bolsa Qualificação, para poder transferir esse conhecimento a toda a população paranaense. Então, foi dividido o número de vagas por município e por habitantes. Então, se algum município, porventura, não tenha o número de artistas ou não tenha interesse em participar, a gente vai fazer uma redistribuição aí pela macro-região, e depois, havendo demanda, além das macro-regiões, uma redistribuição para o estado como um todo. A gente acredita que não vai precisar, já por esse primeiro dia aí do que a gente está vendo, a procura e o interesse muito grande dos gestores e das gestoras, que estão, inclusive para os próprios, cada município vai ter um facilitador, um técnico, que vai ser treinado, receber um treinamento pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, para poder ser um facilitador da classe cultural no seu município. Está sendo difícil o município que quer um só, porque tem alguns municípios que querem 2, 3, 4, teve um município que quis até 7 vagas, inclusive o vice-prefeito, né, a vice-prefeita quis participar, porque é um conhecimento assim que os municípios, não é uma prática comum aos municípios do nosso interior participar de editais. Então, está tendo uma procura bem grande nesse sentido. A questão de ter um modelo padrão, eu não sei, Eliette, como é que está, se puder me ajudar nisso, que o Adriano fala em ter um modelo padrão de autorização para as associações. Existe isso? Como é que está? A gente até recomendou ao EPG que fizesse esse modelo. Eu tenho a impressão que tem no anexo um modelo da declaração, não é, André e Mariana? Eu não me lembro se a universidade publicou ou não, mas parece que tem sim no anexo um modelo de declaração já. Né? No anterior não tinha, Eliette, mas por ouvir, esse tem. Isso, pronto, está sanado também. Que bom. Tá, outra coisa que o Adriano fala da questão da acessibilidade. Parabéns por ter essa coordenação nova aí no SATED, acho bem importante, e a gente vai dar uma atenção a isso. Eu acho que já estava previsto aí nos módulos, vamos nos certificar com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, tá? Sobre o cronograma, então, já falei disso, né? Próxima semana aí a gente lança os editais, talvez algum hoje ainda, já vá para publicação. Eu vi uma preocupação grande da Verônica com a questão da acessibilidade dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos indígenas, né? Então, nós temos, eu falei um pouquinho, eu vou explicar a questão dos facilitadores como um todo. Nós, quando contratamos a Universidade Estadual de Ponta Grossa, e vou até deixar claro aqui, porque a gente recebeu algumas perguntas dessas nas redes sociais, como é que foi contratado isso, de onde vem o dinheiro para a contratação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Isso é um dinheiro que não é o do recurso da Lei Aldir Blanc. A contratação da Universidade Estadual de Ponta Grossa foi feita com recurso do Tesouro Geral do Estado. Então, não foi descontado nada da Lei Aldir Blanc, apesar de poder, a gente não utilizou esse recurso para isso.
Quando nós contratamos toda a qualificação e o programa da Bolsa, nós contratamos também facilitadores. Então, cada macro-região da histórico-cultural, que nós trabalhamos aqui, são 8, cada macro-região tem 2 facilitadores, que servem como se fossem os coordenadores para os facilitadores dos municípios, que cada município vai treinar e capacitar um facilitador. Então, cada município tem um facilitador, cada macro tem 2 facilitadores contratados por nós, pela UEPG, né, através da UEPG, para coordenar a macro. E os quilombolas e os indígenas têm 2 facilitadores específicos para atendimento. Então, a gente teve essa preocupação, nós também fizemos essa escuta, e foi bem importante para a gente entender as dificuldades e tentar ser o mais... 4, Eliette? Não, 2 cada um. Eu, na verdade, foi um erro de expressão aqui. 2 para os quilombolas e 2 para os indígenas. 4 facilitadores para quilombolas e indígenas. Então, a gente, inclusive, com disponibilidade de viagem. Então, está previsto ser solicitado o município ou as comunidades indígenas ou quilombolas que não tenham acesso à internet, a gente vai até a aldeia, a gente vai até a comunidade para fazer a bolsa, para participar da bolsa. Outra coisa, quem não tem acesso à internet, a Universidade Estadual de Ponta Grossa disponibiliza material impresso. Então, tudo foi pensado para ser o mais abrangente possível. Então, existe a possibilidade também de você fazer o curso com material impresso. Fora isso, todas as agências dos trabalhadores do Estado estão prontas e aptas a receber quem não tem acesso ao internet. Então, pode ir a uma agência do trabalhador, nós temos 230 e não me lembro o número, a Eliette vai me ajudar daqui a pouco, 236, eu acho, agências do trabalhador no Estado. Além disso, nós temos todas as... 216, Luciana. 216, falei 236. 216 agências trabalhadoras. Além disso, nós temos todas as universidades estaduais. Então, nossas 6 universidades que têm campus em todas as regiões do Estado, também têm seus campuses, têm um setor responsável para dar acesso a essas pessoas que têm dificuldade de acesso. Então, pode procurar uma das universidades, que lá você vai ser orientado em como ter acesso ao programa da Bolsa. Além disso, a gente tem os municípios. Como vocês sabem, não sei se todos sabem aqui, mas toda terça-feira a gente tem um programa desde o começo do ano, desde a partir de março, a gente começou desde março, que é o programa do ciclo de diálogo com os municípios. Então, a gente conversa com os gestores e com as gestoras sobre todos os temas aqui, as possibilidades de interação e essa aproximação do Estado com os municípios. Então, os municípios estão muito engajados e trabalhando muito em sintonia conosco. Então, cada município já se comprometeu a colocar uma escola ou, enfim, ou biblioteca cidadã, algum espaço no município que possa fazer esse atendimento presencial para quem não consegue ter acesso à internet, pessoas que estão com dificuldade. A gente pensou em todas as formas e buscando apoio e essas parcerias, assim como a gente encontra aqui com vocês, essa conversa, com diálogo, esse diálogo com a sociedade civil, que é tão construtivo, que vocês sempre sugerem, e a gente tem essa escuta sempre atenta, a gente tem dessa mesma forma com os gestores e as gestoras dos municípios. Então, essa dificuldade de acesso, a gente acredita que não vai ter, por esse engajamento todo dessa rede de apoio ao programa da Bolsa Qualificação. Os municípios estão realmente interessados em poder não só participar do Bolsa Qualificação, porque o programa Bolsa Qualificação, ele não é apenas
apesar de ser, mas ele não é apenas, um programa de auxílio emergencial, né? Acesso ao recurso. Ele é um programa que tem um desdobramento, que ele deixa uma capacitação mesmo, você vai produzir resultados para que essas pessoas sejam inseridas e possam acessar, ter acesso aos editais, não só do Estado, mas do governo federal, da iniciativa privada. Então, realmente o interesse está muito grande nos municípios do interior. A Débora falou da questão da autodeclaração, como fazer ela não inseriu a autodeclaração, não sei se o André está na sala ainda, André? Mas, viu, Lu, eu posso ajudar o seguinte, olha, a gente já conversou com a universidade ontem, porque realmente começaram a acontecer muitos casos assim. Então, a pessoa está fazendo ali na empolgação, não envia a inscrição, esquece de fazer o upload do documento. Então, a universidade, eu já passei aqui no grupo o número de telefone e o e-mail. Nesse caso, manda um e-mail para a universidade, ela vai lá, ela entra em contato, abre a possibilidade da pessoa fazer o upload do documento. Basta mandar um e-mail ou fazer um contato lá com a universidade. Tá? Obrigada, Eliette. Então, a Débora também pergunta qual o nível do curso. Pode ficar tranquila, Débora, porque a intenção do curso, ele é um curso de nível fundamental, a intenção é qualificar para um material muito didático mesmo, é feito para qualquer pessoa ter acesso, para aprender a inserir os seus projetos no edital. Então, a gente teve bastante essa preocupação, isso foi muito motivo de muitas reuniões. E você também fala, Débora, da questão da categoria, se eu sou que tipo de artista se insere em qual categoria. Isso não é se você é da área de música, por exemplo, você pode participar na área do audiovisual. Isso foi uma coisa que a gente escutou bastante também com essa pandemia, a necessidade do artista ter um acesso à questão do audiovisual, principalmente por agora ter esse modelo híbrido, né? A gente vai voltar com presencial, mas essa necessidade essa oportunidade também de ter a sua arte mostrada pela internet. Então, muita gente está com essa dificuldade. Então, se você é da área de música e quer saber como apresentar uma live, como colocar sua música na internet, você pode participar da audiovisual. E, assim, quem é do audiovisual pode estar na área de música também, e, assim, não existe essa obrigatoriedade. Eu sou artista da dança, mas eu posso participar de todas as áreas ali, está bem abrangente o programa, ele foi construído, como eu já falei aqui, com a demanda da classe. Então, não precisa ter essa preocupação de em qual categoria você vai ser inserido, porque você pode escolher aonde pode ser. Eu acho que o que eu anotei, pelo menos, foi isso. Não sei se a nossa equipe anotou mais alguma coisa, que a gente ficou sem resposta aqui. Lu, eu tive que atender ali a equipe da Sejuf, que a gente estava aguardando aquela informação a respeito do ônibus, né, para ir até as comunidades, e por isso eu não ouvi totalmente a sua resposta. Eu queria só saber, assim, a questão do nível do curso que foi perguntado pela Verônica, você respondeu? Pode falar, eu falei do nível do curso, mas você pode complementar. Então, não, é isso, é só para dizer, Verônica, fique bem tranquila, essa foi a nossa grande preocupação, de que o curso fosse um curso muito didático, de fácil acesso e que atingisse todos os níveis de escolaridade. Não há nenhuma preocupação em relação a isso, tá? É um curso que é ensinar a saber fazer, é uma didática bem voltada, assim, de fácil acesso. Ninguém vai ter problema, tanto de semi-analfabeto ou analfabeto funcional, ao pós-doutor, é um acesso tranquilo. A gente discutiu muito isso, analisamos todos os módulos, né? Foi uma construção conjunta com a universidade. Então, a gente tem a expectativa de que não teremos problema dessa natureza. Só isso, Lu.
Ah, sim, aproveitar para dizer, Lu, é o seguinte, acho que é uma boa notícia aqui, a Sejuf está revendo a agenda do ônibus, que é uma agência do trabalhador móvel, para que a gente possa ir até as comunidades com o ônibus, né? Então, eles estão ajustando essa agenda para atender essa demanda nossa, caso tenha algum que a gente, né, tenha a necessidade de ir até lá, a gente vai poder contar com esse apoio aí da Sejuf. Eles estão remanejando a agenda deles para incluir a nossa. Tá? Ah, que bom. Então é isso. A Sejuf tem um ônibus, que é uma agência do trabalhador móvel. Nós havíamos solicitado, como eles estão apoio com essas 216 agências do trabalhador no estado, a gente pediu essa móvel também para esse período. E eles, então, foi isso que você estava falando ali, né, Eliane? Então, essa também é uma notícia aí de primeira mão. Eu acho que foi respondido tudo, Rita. Se vocês têm mais alguma questão. Eu tenho, Luciana, tem aqui um ponto. Você mencionou aí as comunidades, né? Então, assim, eu queria fazer aqui uma defesa e recomendar mais uma vez algo que eu já fiz hoje em minha fala, que é a questão relacionada aos requisitos para inscrição, que pede a apresentação de portfólio ou filiação a entidades ou documentos de gestores municipais, no caso aí, daqueles que isso se aplica aos detentores dos patrimônios culturais e materiais, né? Então, assim, que são, aí eu estou falando dos mestres das culturas populares, né? E aí também dos membros dessas comunidades tradicionais. Então, é complicado, porque o que é que seria aí? O que é que se pede aí? O que é que eu sugiro aí? Né? Um subitem indicando a autodeclaração como suficiente para a inscrição das detentoras e dos detentores dos patrimônios culturais e materiais do Paraná e dos municípios. Aí coloca dos mestres e mestras das culturas populares e membros das populações e comunidades tradicionais. Isso é bem importante, né? Porque acho que complementaria em muito, né, esse espírito que vocês estão tendo de reformulação aí da tal, mas chamando a atenção para esse ponto. É o patrimônio imaterial. Não dá para comprovar patrimônio imaterial com, enfim, portfólio ou com... É complicado isso. Então, esse é um ponto importante. E aqui nós não temos nenhum mestre, nenhuma mestra, mas eu estou falando agora em suas defesas, né? Assim como das comunidades tradicionais, até porque eles são uma comunidade tradicional, né? Então nós devemos incluí-los neste sentido, e o quanto antes. Você falou aí, secretária, dos facilitadores, né? E isso nós já sabíamos, inclusive que há também o curso em sua forma física, né? Toda a orientação, né? Suas apostilhas e tal. Sim, isso nós sabemos. O problema é se o número desses facilitadores vão, de fato, alcançar o número, por exemplo, lá em Palmas, né? Da quantidade de quilombolas que lá existem. Então, eu estou chamando só atenção para esse ponto. E repito, né, gente? A gente não está aqui problematizando o negócio, mas, de fato, tentando simplificá-lo o máximo possível. E, de fato, aí voltando aqui para a realidade dos mestres, das mestras, gente, eu diria que o Paraná é o Paraná, né? Ainda que em estado de invisibilidade, né? De invisibilidade, por conta desses mestres e mestras, né? É essa a nossa cultura. Esse é o nosso patrimônio vivo, é o imaterial, tá? Então, acho que é completamente possível flexibilizar esse ponto. E aí está aqui o apelo, tá? O requerimento, eu diria, em nome destes povos, dessas comunidades, aliás. Alguém mais gostaria de colocar
alguma questão. Rita, por gentileza. Claro, pois não. É só para tirar uma dúvida pontuada sobre a questão da Agência dos Trabalhadores. Esse atendimento de auxílio ele vai ser feito já para quem vai cursar a bolsa, ou ele já está acontecendo para quem precisa fazer a inscrição e não tem o acesso à internet? Essa é uma dúvida. E também deixar a sugestão, principalmente se esse atendimento estiver já acontecendo, que a gente possa, aí com a superintendência, e o sindicato pode ajudar, em divulgar mais incisivamente essa questão da agência, porque eu sinto que é uma informação que chega pouco. Então, por exemplo, levantar por cidade quais são os endereços, eu não sei se a superintendência já tem isso, pensar em comunicar aonde... Boa sugestão, nós vamos divulgar isso, Adriana, vamos colocar isso no nosso site, o endereço de todas as agências. Isso. Boa sugestão. E já está acontecendo, Eliette, ou ele vai acontecer para quem passar na Olha, seleção? Para quem passou na inscrição, que foi selecionado, ele vai ter o apoio do técnico de referência, né, do município. Então, durante o curso, nós temos o técnico de referência que vai atender todas as dificuldades que o aluno, porventura, tenha. Cada técnico de referência, nós organizamos assim, está dividido em 8 macro-regiões. Então, em cada município tem um técnico de referência. E para este grupo macro-regional, tem um facilitador treinado pela universidade, que vai cuidar dos técnicos. Entendeu? Então, cada facilitador da UFG cuida do seu grupo de técnicos de referência. As dúvidas vêm para o facilitador, ele, se precisar, busca as informações e repassa isso dentro do seu grupo. Tá? Então, para cada grupo tem um facilitador, certo? Então, é assim que está organizado. Então, aí a gente, com isso, vai criando também os FAQs, para poder as perguntas mais frequentes, vai divulgando e assim por diante. Para cada grupo tem 2 facilitadores, Eliette. É verdade, 2. Desculpa. A gente sempre... Fui eu que troquei os números. Tá, me permitam, tem um ponto aqui que eu omiti na minha fala, que é a formulação desses editais, né? Desburocratizando especificamente, ainda com relação ao patrimônio material, dessas culturas populares tradicionais, tá? Na modalidade prêmio. Então, nos moldes estabelecidos, acho que é a Lei 299/21, ou seja, deveria se aceitar aí as inscrições de narrativas orais, tá? Porque isso partindo da consideração dos valores tradicionais orais, né? E também das dificuldades que há, isso é fato, da linguagem escrita. Então, esse é um ponto relevante, né, que a gente deve também considerar. Né? Tá bom. Mais alguém vai falar? Podemos passar para... Nosso conselheiro Giovanni Cômodo, conselheiro extremamente atuante, sempre trazendo sugestões para nós, construindo sempre. Quero aqui agradecer publicamente a participação do Giovanni, sempre fazendo pontuações e muito ativo nas nossas reuniões. Opa, imagina. Obrigado, Luciana. A gente está aqui para somar mesmo. Eu sei que são muitas questões na reunião de hoje, mas uma que não ficou tão claro para mim é sobre a questão do 3.2.3, que é sobre a autenticação, né, da autodeclaração. Não a autodeclaração, mas a comprovação da atuação no circuito cultural, de atividades culturais, através das entidades. Porque nós, pelo menos na AVEC, nós temos só o ano de ingresso, e eu sei que o CIAPAR também tem essa questão, porque até que ponto a gente pode responsabilizar se a pessoa está trabalhando, está desenvolvendo um portfólio, etc. Então, como ficar essa declaração vinculada às entidades, como o SATED, CIAPAR e tudo mais. Fiquei com essa dúvida, é uma coisa que nós, das entidades, temos conversado sobre isso, se é possível pensar em uma maneira melhor de
ter essa declaração, porque mesmo na AVEC a gente tem muito pouca documentação de exatamente o que todos os associados estão fazendo ano a ano, então é complicado para a gente se responsabilizar por essa declaração. E cumprimento os colegas todos, né, e vamos junto. Liette, como é que está essa questão aí dessa declaração? Assim, eu vou pedir a ajuda do André, como advogado, ele vai poder nos auxiliar um pouco melhor nisso, mas, assim, qual a recomendação, Giovanni? Em geral, as associações, os sindicatos, eles conhecem, né, quem é quem, melhor do que nós aqui, no caso, a UEPG, né? Então, alguém que conhece essa pessoa, né, tem muito mais condições de dizer, mesmo que ela, porventura, não está atuando nesse momento, mas ela é do setor cultural, ela está na cadeia produtiva da cultura. A ajuda que nós precisamos é que vocês nos ajudem a ter foco, né, para que o programa não vá para a mão daqueles que não é trabalhador da cultura. Então, a gente precisa realmente contar com esse apoio, porque senão corremos o risco de errar. Então, é nesse sentido. Agora, vou pedir para o André complementar aí na questão aí jurídica em relação a isso. Bom dia a todas e todos. Assim, a gente tem esse entendimento também com relação à preocupação, né, de dar essas declarações, né? Mas, assim, a gente está aqui num esforço coletivo, né, da implementação da política. O edital fala aqui em ou, né? Então, ele coloca uma lista de ous para comprovar a forma documental. Se a associação ou o sindicato não tem segurança para dar aquela declaração para a pessoa que está associada, sei lá, vocês mencionaram aí essa questão aí, às vezes só tem a data da inscrição da associação, e a entidade não tem segurança para dar a declaração, aí cabe à pessoa que quer se habilitar para o curso a cumprir por outro método o requisito. Né? Porque ela pode mandar ou o link, né, com os trabalhos dela, esse portfólio aí que a gente estava falando agora há pouco, ou a carteira de trabalho profissional, ou a declaração de entidades, ou a declaração do dirigente público de cultura. E agora a gente está inserindo essa questão do MEI, né? Se a pessoa tiver um MEI, ela vai poder anexar uma nota fiscal relacionada ao CNAE da área cultural, artístico-cultural. Então, assim, a gente entende essa preocupação, mas assim, a UEPG também não vai ter como fazer essa aferição nesse tempo. Ela vai receber a declaração vai ser considerada como uma fé pública, né, da associação ou do sindicato que está dando a declaração. Está saindo esse modelo aí que foi solicitado até por parte de vocês, aí a Mari já informou, mas a gente entende essa preocupação de vocês, só que é parte do edital, né, fazer essa previsão para facilitar o acesso dos associados ou dos sindicatos. Veja, é muito importante isso que o André falou, de que a gente não necessariamente precisa da declaração da entidade. Isso é mais uma forma. Então, se vocês da associação não estão seguros de dar essa declaração, não façam. A pessoa pode fazer, porque assim, nós também temos, a gente não pode correr o risco de começar a pessoas que não são da área cultural utilizar o recurso que é para a cultura. Então, nesse sentido, a gente quer facilitar, mas a gente também não pode negligenciar, porque isso é um direito do trabalhador e da trabalhadora de cultura. Então, a gente colocou as associações culturais por entender que principalmente vocês que estão aqui, que são muito atuantes na área, vocês conhecem a cena.
Mas no interior, aqui estou vendo que não tem entidades aqui do interior, né? Ou estou enganada, Rita, não sei, mas me parece que não tem. Mas no interior, o gestor, nos municípios, os gestores e as gestoras conhecem muito de perto, tem muito mais contato. É um hábito, eu nasci no interior, eu sei disso, é um hábito você ir até a prefeitura, você conversar, essa proximidade é muito maior. Então, para o gestor e para a gestora poder atestar isso, é mais fácil também. Então, se o gestor ou a gestora não está seguro, se as entidades não estão seguras, se a pessoa não tem nenhuma forma, nenhum documento que comprove a atuação dela, se normalmente, a gente sabe que agora muita gente tem MEI, então se você não tem um MEI, que a gente acabou de incluir para ter um outro requisito que possa comprovar, se você é muito complicado a gente aceitar simplesmente uma autodeclaração, que quem garante que isso, sabe, começa a ficar... A gente está colocando muitas opções. E aí, só uma autodeclaração, a gente pode ter o risco de muita fraude, gente. A gente teve a experiência do primeiro ano da Lei Aldir Blanc, e a gente teve muita, vocês acompanharam, assim, a autodeclaração da pessoa fraudulenta. Então, é uma proteção para a área cultural. A gente tentou fazer o mais abrangente possível, mas a gente tem que garantir que esse recurso fique na mão da área cultural mesmo, e que não seja qualquer pessoa que se diga, agora eu sou artista, resolveu ser artista para poder fazer o programa da Bolsa Qualificação. Então, a intenção não é essa, a intenção é qualificar quem realmente está na área. Ô, secretária, eu peço licença para... Então, com relação à minha colocação, com relação à minha defesa aqui dos mestres e mestras, né, isso tem um alcance maior, qual seria a solução? Eu entendo perfeitamente, né, a problemática que envolve a autodeclaração, a despeito de sua constitucionalidade, né? Porque depois de 88, isso passou a ser lei pétrea, né? Doutor Avelino, meu colega está aqui, pode dizer isso muito bem. Então, eu acho que nós poderíamos criar aí um subitem, né, que fizesse referência a isso e em seguida, né, não sei se o atestado, uma declaração de alguma autoridade local do município, não sei, né, A Mari vai nos ajudar nisso, né, Mari? Bom dia, Rita, e bom dia a todos e todas. Na verdade, duas coisas que a gente percebeu tem sim, o gestor local pode assegurar. Ontem eu recebi 3 ligações, uma da Associação de Arapoti, dos quilombolas de lá, da Silvana, outra da Associação do Museu Paranaense, perguntando exatamente isso. Olha, um quilombola chegou para mim e perguntou se eu posso dar a declaração. E a gente entende que se a associação ela tem CNPJ, ela é uma entidade constituída, é claro que ela pode dar uma declaração. Então, para além, né, do gestor local, para além das associações de classe, mas uma associação constituída de quilombolas e de indígenas, é claro que pode. Perfeito. E aí, a gente também está articulando com o Conselho dos Povos Indígenas, exatamente para ganhar todos os conselhos do Estado, todos os nossos conselheiros da cultura estão com esse diálogo constante para a gente ver como a gente tem capilaridade mesmo para chegar em lugares um pouco mais distantes e que talvez não seja grupos que estejam acostumados a visitar o site da cultura, mas está acostumado a visitar o Conselho de Povos Indígenas, o Conselho de Migrantes Apátridas, o Conselho da Juventude, e que são todos conselhos estaduais e que temos artistas também participando desses conselhos. Então isso deve estar, então isso deve estar mais bem esclarecido no próprio edital. Né? Ô, Rita, assim, eu vou falar a verdade. O meu único receio é que a UEPG já mandou para o DIOE. Eu vou ver
com eles o que a gente pode alterar, porque assim... Não isso dá mais, Mari, não dá mais. Não dá. Porque senão a gente... Aí é uma questão agora de comunicação, porque se nós formos novamente publicar, nós começamos a atrasar e corremos o risco de não conseguir pagar. Então, assim, o que nós podemos fazer em relação a isso? É esclarecer, comunicar, né? Interagir, que é um esforço que a gente está fazendo através dos facilitadores, dos técnicos de referência, dos dirigentes. A Luciana já fez uma live essa semana, vai fazer outra na segunda-feira. Nós vamos fazer quantas lives precisar, né? Nós temos mais uma capacitação prevista junto ao pessoal das agências do trabalhador para tirar as dúvidas que estão surgindo. Então, nós estamos, assim, criando um mutirão mesmo. Mas se a cada dúvida que tiver... Eu sei da boa vontade da Mari, ela tem um coração enorme, ela está ali com uma vontade enorme de acertar em tudo, então ela é pronta em dizer, né, Mari, vamos republicar, mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão a gente corre o risco de perder o prazo necessário. Eliette, né? Me permita, você está certíssima, a preocupação é com o prazo. É. E eu fico aqui, quando você me diz isso, quando você nos diz isso, eu fico aqui preocupada com como a superintendência, com um grupo tão pequeno de pessoas, e ainda que tenha um grande apoio para este projeto, né, isso significa uma demanda a mais. Gente... Mas sobre isso, a nossa superintendente... Entende? Rita, sobre isso, a nossa superintendente foi sábia, não porque ela esteja aqui, mas ela arrojou e confrontou paradigmas presentes, né, para poder garantir que a gente pudesse fazer a transferência de recursos para o EPG e contar com o apoio da universidade. Então, nós não estamos sozinhos. Junto da universidade tem um batalhão de pessoas trabalhando nisso. Né? Nós estamos aqui falando do programa, nós temos um batalhão mesmo de pessoas envolvidas no programa, além de contar com os municípios, né? Os técnicos de referência dos municípios, com as agências do trabalhador, com os conselheiros, com a sociedade civil organizada. Então, nós estamos num mutirão, nós não estamos sozinhos, nós estamos num mutirão de pessoas fazendo, orientando, decodificando. Mas eu sei disso, Eliette, eu sei disso, inclusive eu disse, apesar de todo o batalhão, mas é que, olha, você recebeu ontem 3 ligações, você vai receber ainda inúmeras ligações. Quando eu falo no grupo de gente pequeno da superintendência, é nesse sentido. Você vai se ocupar, entende? Aliás... Uma coisa, Rita, a gente tem vários níveis de comunicação. Essa semana e o começo da próxima semana, tem alguém com o microfone aberto ali e está atrapalhando um pouquinho. Bom, essa semana e na próxima semana, a gente está divulgando muito o programa da Bolsa, tá? O começo da próxima semana. E aí agora, primeiro você tem que chamar a atenção para o programa da Bolsa. E agora a gente começa a comunicar os detalhes. Então, primeiro, se a gente passa muita informação, confunde. Então, primeiro a gente chama para um macro, que é o programa da Bolsa. As pessoas ficam atentas, olha, tem a Bolsa. Aí você começa a detalhar, olha, tem a autodeclaração, tem o gestor, tem as associações, e aí você vai detalhando a inscrição dela. Mas a primeira divulgação forte tem que ser para o programa da Bolsa. A gente tem cartazes já nos municípios, em todos os lugares, cartazes físicos nas paredes mesmo. É um trabalho que está em todas as frentes. Então, agora a gente vai começar a ter mais uma divulgação do detalhamento e dessas dúvidas que estão surgindo. A gente vai divulgar essas dúvidas, estamos montando o FAQ para ir esclarecendo isso. Então, dessa forma mesmo, se a gente começa inunda com muita informação, a gente confunde um pouco as pessoas. Então, nesse sentido que a gente optou por fazer dessa forma. Mas pode ficar tranquila que essas questões serão mais esclarecidas, sabe? Vai ter uma divulgação maior. Mas, nesse momento, a divulgação foco prestem atenção, tem Bolsa. Aí, prestou atenção agora, a Bolsa tem isso, isso, isso.
A gente tem essa informação, vai ser bem disponibilizada, pode ficar tranquilo. Ok. Mas Vou aproveitar o gancho, obrigado, Rita, só para retomar essa questão das declarações que a gente estava conversando um pouco antes. Pelo que eu entendi, Eliette vai ter, ou a Mari estava fazendo uma espécie de declaração padrão. Será que a gente pode ter uma declaração padrão para as entidades? Isso seria ótimo. Isso vai estar no edital. Assim que publicar, já vai estar, Giovanni. Porque até estava acompanhando aqui os comentários que nem a INC, que tem um certo levantamento. A gente tem um certo levantamento, mas é uma preocupação geral de todas as entidades, essa questão da responsabilização, porque a gente está levando muito a sério a Bolsa Qualificação, a gente entende como é uma oportunidade para os nossos associados, para os trabalhadores da cultura do Estado, e a gente sabe que é uma empreitada grande, então a gente quer que isso chegue nas pessoas, a gente quer esgotar essas 12 mil vagas, e a gente acredita que isso vai chegar nas pessoas certas, principalmente, e tomara que de uma maneira o mais célere possível, e por isso essa declaração sistematizada das entidades, simplificada também, seria muito importante. Obrigado. Mari, você tem a posição do número de inscritos hoje? Porque ontem já nós tínhamos mais de 1.000. Hoje eu não sei a posição nesse número. Eu acabei de perguntar, eu perguntei no começo da nossa reunião, ainda não responderam, mas era 1.300 e alguma coisa ontem, 360, inscrições já válidas. Finalizadas e válidas. Validadas, isso. Então, continuando nesse ritmo, a gente vai chegar aos 12 mil, né? Se Deus quiser. Vamos lutar para isso. Eu vou fazer só uma colocação aqui. Rita, você acabou, todos me responderam, que era se as pessoas da Casa de Cultura das cidades pudessem fazer essa declaração. Então, era uma dúvida que eu tinha, que eu estava repassando para várias pessoas que estavam me ligando, de cara, eu até falava, vai na Casa de Cultura que alguém te faz essa coisa, ou o facilitador vai estar lá, enfim, por informação que eu estava dando. Então, isso está valendo. Outra coisa, assim, só para deixar claro, Luciana, que está todo mundo realmente no trabalho, secretária e demais, que hoje tem um mutirão junto com a PPTE, a família, o Sobe a Graxa, e nós marcamos a PPTE e o SATED, né, Adriano? Ficou marcado, tivemos uma reunião ontem, não me lembro agora, ontem, que nós faremos um mutirão, outro mutirão, também no SATED e a PPTE na quarta-feira. A gente começa às 10 horas e vai até, marcando hora, a gente está nesse intuito de ajudar. Né? Seria importante, eu acho, assim, se vocês puderem fazer isso, além do que vocês estão fazendo, eu sei que o grupo é pequeno, se vocês pudessem fomentar esses mutirões em outras localidades ou municípios, porque às vezes a pessoa está desempregada e está fazendo uns bicos e não tem tempo de parar antes das 6, porque o cara está cortando uma grama, está, sei lá, fazendo algum trabalho para sobreviver. Se isso poderia ser feito nessas unidades do trabalhador, da agência do trabalhador ou nas casas de cultura. É uma ideia apenas. Perfeito, Luiz. Eu vi essa iniciativa de vocês, parabéns. Esse espírito que eu acho que é o que a gente tem que ter, sabe? Esse é o espírito de construção da Lei Aldir Blanc. É uma união de esforços de todos, é uma construção coletiva. Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Eu sei o quanto isso tem que ter uma dedicação na sexta-feira à noite, fazer um mutirão, mas a gente recebeu hoje, até acho que foi o Leonardo que mandou no grupo, né, Eliette? Eu fiquei muito contente. O Leonardo mandou para nós vamos ajudar a divulgar e vamos passar essa ideia também para nós no próximo ciclo, para os gestores, para as gestoras. Já mandamos para os nossos gestores e gestoras essa divulgação que vocês fizeram, dando sugestão, mas vamos reforçar isso na terça-feira no ciclo. Acho super importante. Parabéns aí pela iniciativa. É isso, gente. Alguém mais gostaria de fazer alguma... referência, algum comentário? Eu gostaria, sim, aproveitando a oportunidade, eu tenho deixado aqui alguns comentários, eu gostaria de só finalizar que o repasse da Lei Aldir Blanc, ela já vem pela segunda vez, gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de política pública com fazedores de política pública. Eu sou cabo eleitoral, muitos anos atrás saí da política
mas enquanto cidadã acompanho e eu acho que não dá para culpar o gestor que não conseguiu inscrever, por qualquer que seja o motivo, em 15 dias essas vagas disponíveis, se esse repasse já veio para atender a fome. Então, assim, na construção de um diálogo fraterno, né, porque eu estou um pouco exaltada, justamente por tantas extremidades, o tema é muito complicado, e não é o que o Estado deveria estar fazendo, porque o nosso orçamento está baixo, não houve aplicabilidade, porque se houvesse uma gestão eficiente, de repente, nós já estávamos sendo melhores tratados. Então, assim, em estado de morte, no qual estamos perdendo milhares de pessoas, todo dia morrendo gente, fome, o sistema quebrou, mais do que nunca devemos e estamos aqui apoiando o gestor, a política, na linguagem da lei, construindo através de muitas, muitas horas doadas e despendidas em amor pela cultura e pela melhor gestão do repasse do orçamento da cultura no estado do Paraná, é que se faz aqui a minha voz. Então, graças a todos nós, chegamos aqui hoje já solucionados alguns pontos. Agradeço, Luciana, pela sua atenção, por estar sendo, né, tendo toda essa abertura com os municípios, com todo mundo, porque eu faço parte de muitos municípios, eu atuo não só no estado do Paraná, no Brasil e fora. Então, a minha cultura, ela tem sido levada como prioridade, e eu acho que a gente pode melhorar nesse diálogo, nessa abertura. Todos aqui, né, tem muita coisa a ser doada, ninguém aqui está colocando, criticando, a gente não tem tempo para isso, a gente está com muitas famílias, crianças, fazedores de cultura, vendendo seus violões, seus instrumentos, o circo, vendendo a lona. Gente, é um estado que todos agora, de mãos dadas, resolvendo o problema. E para o gestor não é fácil. Então, por saber que não é fácil, eu sei que você agora, né, nesse momento, está tendo esse contato, até que eu não represento nada além da Frente Movimento, o SATED, a Oca Cultural, que é palco aonde nasceu o Machete Bomb, o Trio Forró Destilado, que veio das ilhas do litoral aqui, que eu tenho trabalhado há anos em Superagui, a família Salve a Graxa, Camisa Preta, doou 10 cesta básica, no qual eu fiz uma correria gigante para levar até Paranaguá. Então, assim, o estado do Paraná é reconhecido, Curitiba, lá no Rio de Janeiro, todo mundo vem para cá. A Jade Baraldo nasceu em Curitiba no Acabar. É palco Curitiba de apresentação e aprovação. O Brasil inteiro quer vir para Curitiba. Então, o Estado, a política do Estado, né, com o coração aberto, com os gestores, com os municípios, com os conselheiros, com a descentralização na mesma linguagem, pode e deve construir um cenário, no mínimo, que não seja de morte, porque tudo depende do orçamento. Então, eu quero agradecer muito, Luciana, todo o seu esforço, quero agradecer muito ao SATED, todos aqui presentes, à Frente Movimento, que através da regulação da lei também pode muito ajudar, e eu digo em nome de todo mundo, nós não precisamos de migalhas, porque nós temos dignidade e alegria, e um país que não tem cultura, um município que não tem cultura, não tem nada. Então, eu agradeço muito e deixo a minha fala. Bom dia. Muito obrigada, Verônica. Alguém mais? Tem alguma? Ou nós podemos aí, algum encaminhamento, alguma... Rita, só brevemente, não sei se é possível, porque não saiu o edital ainda, mas se for possível, eu queria solicitar se a gente já pode ter acesso a essa declaração hoje para já começar esses encaminhamentos. O SATED já recebeu mais de 100 pedidos, então se não houver nenhum problema, vocês puderem já passar esse modelo para a gente já analisa, já agradece e já começa esse documento. Eu não sei se vai ser na segunda ou na terça, né? Se não sair hoje, certamente sai na segunda, Adriano. Agora, aí vamos ter que ver juridicamente aí com nossos advogados que é possível. Se for possível, a gente encaminha já, Adriano, né? Tá bom, a gente não cometer,
Enfim, temos que estar dentro da legalidade, né? Vamos ver como fazer. Mas a ideia, se der for possível, nós vamos encaminhar. Então, Bom, gente, é isso, né? Acho que agora chegamos ao fim, não é? Eu quero agradecer a presença da nossa superintendente, do meu colega André Avelino, Eliette... Secretária, Rita, secretária. Secretária, exato. Vamos torcer para que a cultura ganhe uma secretaria própria, né? Aí você não vai ser nem só a secretária. Vai ser algo que a gente vai escolher o nome ainda, né? Porque vai ser uma coisa tão né? Essa autonomia. Mas, enfim, gente, muitíssimo obrigada a todos, a todas, Luiz Nobre, Danilo, Gerard está aqui, não se pronunciou. Mariana, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né? A gente vê a tua humanidade daqui, a gente sente, a gente sabe que há um esforço tremendo, né? Então, vamos todos colaborar, né? Lauro, um abraço. E, enfim, Verônica, grata. Inês não falou, mas Hanna, Fátima. Então, gente, até a próxima, Danilo. Gente, eu quero agradecer também a oportunidade, dizer que nós estamos sempre abertos aqui e que muito do que está no programa Bolsa Qualificação saiu desse tipo de conversa, que os editais, vocês vão ver a fala de vocês nos editais, isso é muito bacana, e peço aí a colaboração de todos, nos ajudar nesse mutirão de comunicação agora, e parabéns à iniciativa de vocês aí do mutirão. Parabéns aí por provocar essa reunião, Rita. Eu acho que foi surpreendente para nós, porque para vocês verem como nós estamos em sintonia, vocês vieram pedir uma coisa que a gente já fez ontem, e isso vamos sempre trocando, isso é muito importante para nós. Temos pouco tempo aí para as inscrições, nos ajudem. Agradeço muito o tempo de vocês dedicado aqui hoje, é mais uma conversa construtiva. Muito obrigada, bom final de semana a todos e todas, bom mutirão hoje à noite e vamos em frente. Vamos em frente, avante, gente. Grande abraço, bom dia. Obrigada. Bom trabalho. Beijo, gente. Tchau.